No começo de agosto, a Tencent e a Logitech anunciaram oficialmente um novo console portátil para e exclusivamente serviços de cloud. Hoje foi revelado fotos vazadas desse cara e que foram basicamente autenticadas pela própria Logitech, que se encarregou de derrubar as imagens. No entanto, as imagens na internet, uma vez colocadas, jamais são retiradas. E as imagens dizem muita coisa sobre esse console, que pode ser realmente muito interessante. Ou, como tudo na vida, um fracasso iminente e total. Vem comigo, vamos falar sobre isso. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Não é hard tech porque ainda não temos a certeza das especificações e várias coisas que a gente vai falar aqui. Para quem não sabe e para quem acha que tudo isso foi revelado a partir de hoje do vazamento das imagens, não é um rumor de um novo console portátil. Ele já existe o lançamento dele. A Logitech prometeu ainda para esse ano. A Logitech não tá sozinha, ela tá com a Tencent, que também é uma desenvolvedora de jogos, softwares e uma das maiores empresas chinesas do mundo. Os caras têm negócios com muitas coisas. No entanto, hoje foi vazado algumas imagens que mostrou alguns detalhes. Pois bem, existem vantagens que esse console poderia oferecer, mas ele também oferece um risco de uma tragédia iminente no esquecimento do gamer para sempre, como várias coisas também já aconteceram. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Esse conteúdo só existe porque você pagou. Exatamente, nossos inscritos aí oferecem esse conteúdo através da nossa campanha de crowdfunding do padrim.com.br/detonando geek, ou também você pode apoiar, ajudar através do Pix e também virar membro ou deixar aquele valeu no conteúdo. Ajuda basicamente esse canal independente que não tem algemas com a indústria gamer, né? E nem aparece ator aí pra ficar fazendo as coisas. Papo de retrospectiva, 2 de agosto precisamente, Tencent e Logitech oficialmente através do seu blog, link tá na descrição, anuncia, na verdade, um novo console, uma nova ideia para console baseado exclusivamente em cloud. Esse console vai ter aí a premissa de poder estabelecer serviços do Xbox Cloud, do GeForce Now, até mesmo Steam Remote PC, que é basicamente um software como acontece no Xbox ou no PlayStation Remote, que você pode conectar o seu console a outro dispositivo através de um aplicativo. E é claro, é óbvio, é lógico, oferecer portabilidade para que você tenha uma tela para você poder se conectar a todos os locais. No dia de hoje foi revelado imagens desse console e infelizmente eu não vou trazer aqui porque a Logitech derrubou as imagens do Twitter. E sinceramente eu não sei se o YouTube vai sofrer alguma devastação da Logitech por conta dessas imagens, mas eu vou retratar aqui para vocês. Inclusive vou deixar link aqui oficialmente do The Verge, que os caras colocaram as imagens na matéria, então você vê lá. Eu não vou colocar porque eu não sou o The Verge, então tipo assim, eu também não consigo contratar atores da Globo para fazer propaganda para mim, então eu não posso pagar royalties. Dessa forma eu vou trazer aqui o fabuloso, incrível e conhecido Nintendo Switch. É claro, é óbvio, é lógico. O Nintendo Switch é muito parecido, o layout, com o que foi mostrado em imagens. Lembrando mais uma vez que as imagens realmente devem ser do console, porque a Logitech foi lá e passou o facão no perfil não, nas imagens que foram divulgadas pelo perfil no vazamento. Perfeito? Então tá bom. Vamos lá então. A diferença básica aqui é que desse lado aqui a gente tem um layout de botões do controle Xbox, então fica no posicionamento dos controles Xbox A, B, X, Y, tá bom? Outra coisa também aqui é igualzinho, tem esse botão, aqui é um botão Home, igual ao do Nintendo Switch, e aqui a gente tem um botão do Google. Isso mesmo, mostrou que é uma dashboard personalizada de Android, então deve estar trabalhando com Android. É uma dashboard de Android. Então, o sistema operacional deve ser Android. Customizado, mas é Android. Perfeito. Desse lado aqui, ao contrário do Nintendo Switch, que traz botões como D-pad, ele traz aquele D-pad convencional
de controles, né? Que não tem aí botões assim, então é tudo ligado direto. Os direcionais estão na mesma posição aqui, e ele traz também aqui em cima algo parecido, né? Então ele tem uma entrada que não dá para especificar o que é, provavelmente um chip 5G, para quem queira usar em GSM, é a minha aposta maior. Desse lado aqui, ele tem também um trava e destrava, provavelmente de tela, um botão analógico que quando você coloca na bolsa deve ser para ele não ligar, acionar automaticamente, e botão power. Embaixo o garoto também se assemelha muito ao Nintendo Switch. Aparece um plug para P2 para headset, fone de ouvido, e é claro, é lógico, uma USB-C. Atrás ele tem um logo da Logitech, porque, como eu já disse, é da Logitech. E deve carregar o logo da Logitech, como deve ser. Enfim, ele parece um pouco mais ergonômico. Esse aqui é o Switch primeira versão. No caso, ele parece muito mais com o Switch 2, então um pouquinho mais ergonômico. E é claro, os Joy-Cons não saem, né? Como no caso desse carinha aqui. Sai. Mas é basicamente isso. Não tem nenhuma especificação sobre a tela, tamanho ou qual tipo de tela, LCD, LED ou OLED. Provavelmente estamos na modinha do OLED, então deve ser OLED. E ela assemelha, pelo tamanho segurando a mão, muito parecido com o Nintendo Switch. Talvez aí, cara, de 6,5 a 7 polegadas deve ser o tamanho da tela. Uma pegada muito bacana e legal. Olhando o posicionamento da minha mão aqui, é muito parecido com a imagem que é trazida. Então a gente deve trazer aí, então a gente deve ter realmente aí de 6,5 a 7 polegadas, o que é uma tela da hora para jogar. Não só isso, já foi colocado ícones de YouTube, Xbox Cloud, que aparentemente agora voltou a ser xCloud, né? Parece que a Microsoft retomou o nome xCloud. Os caras criaram xCloud, mudaram para Xbox Game Cloud, viram que foi uma merda de nome e voltaram para xCloud. Parabéns aí, galera das patentes. E também GeForce Now, o serviço da NVIDIA, tá? NVIDIA aí também, se você não sabe, tem um serviço de cloud game baseado em PC, que aliás, porra, é bom pra caramba. A diferença do GeForce Now e pro xCloud, o xCloud vem com a sua cesta de jogos, claro, é óbvio, é lógico, e a GeForce Now vem com a sua cesta de nada, porque você tem que comprar os jogos e você tem que comprar os jogos para usar nela. Tá, tem os free to play, mas os free to play são free em todo lugar. Mas mesmo assim, a qualidade é de PC, então você tá usando presets no outro, é muito legal. Os dois serviços são muito bacanas. Se você não experimentou nenhum dos dois, experimente, caso sua internet aí consiga apoiá-los. A ideia por si só parece meio maluca, porque, na verdade, cara, por que a gente precisa de um console portátil de nuvem, sendo que nós temos o celular? Afinal de contas, o cloud, uma das principais otimizações e funções dele foi para celular. A indústria trabalhou muito nisso para poder trazer jogos que jamais poderão ser jogados no celular, pelo menos não nos próximos 10 anos, para um celular. Então, qual o sentido de ter essa parada? Pois bem, olhando por esse prisma parece bem bizarro, mas olhando também que ele também tem uma USB-C, a gente está falando de um stick muito mais cabuloso, porque a gente, stick de TV, tá? Como se fosse um Xiaomi ou um da Amazon e tudo mais. O que acontece? Você poderia, teoricamente, e não estou afirmando que vai acontecer isso no dispositivo, mas se não fizerem isso, são muito lelé da cuca, a Logitech e a Tencent, que é você fazer um USB over HDMI. Isso quer dizer o quê? Você coloca na televisão. Então ele é um console de nuvem portátil, mas ele também funciona como um stick. O sistema Android já deu para se ligar que apertou na Play Store, você tem acesso a tudo, porque o Android tem uma porrada de aplicativo. É claro que não deve ter todo o acesso de celular, porque ele é um customizado, então deve ser algo muito parecido com o Android TV, que tem mais restrições, mas acredito que também um pouco mais amplo. A expectativa de especificação para esse cara seria não um Steam Deck, como muita gente tá mencionando. O Steam Deck é muito mais parrudo, porque o Steam Deck, na verdade, é um PC. Ele vai muito além de rodar o cloud. Ele roda já, claramente, mas ele consegue rodar localmente jogos de PC da Steam. Não todos, óbvio, é claro, é lógico, mas ele roda. Dessa forma, a gente deve estar falando aí de, possivelmente, é claro, é óbvio, é lógico, algo parecido com Snapdragon, que é uma arquitetura ARM para celular, de processadores e GPUs. Quando a gente fala de Snapdragon, a gente está falando do mundo de game, a gente está falando de Snapdragon G. E o Snapdragon G
tem uma parada muito interessante que é o G3X, que é um novo processador aí, inclusive a Razer tem com o dispositivo DevKit testando essa parada. Curiosamente, o DevKit chama DevKit Handheld Gaming, que é basicamente o nome do Logitech de Handheld Gaming. Ou seja, tá muito parecido e pode ser uma aposta segura, porque esse novo chip da Snapdragon tem capacidades literalmente para alcançar até 4K 60 em conteúdos, no caso Netflix, Amazon e tudo mais. Se você quiser ligar numa televisão 4K, ele tem suporte a 5G, que necessariamente é algo obrigatório para quem quer mobilidade em jogabilidade com alta velocidade. Ele também tem suporte a Wi-Fi 6, um requisito muito legal e interessante para um dispositivo que foca em rede, seja em rede remota, transferência de PC para o dispositivo, ou seja em rede para stream de jogo. E é claro, é óbvio, é lógico, ostenta aí até 120 quadros por segundo em 1080p e outros requisitos gamers aí que ele traz. Então é um processador de muita tecnologia para dentro de uma esfera de um console. Uma das coisas interessantes que poderia dizer, e isso é uma possibilidade, não uma certeza, claramente falando, mas a gente está falando de um dispositivo que talvez seja um dos ou o melhor dispositivo para stream do planeta Terra. Pois pense bem, meu amiguinho, o stream roda do lado do servidor, nas lâminas do Xbox, nas lâminas das RTX, nas lâminas, né, da nuvem lá, onipotente, onipresente, o poder glorificioso e blá blá blá. É legal, só que isso é code e decode com uma latência mínima possível. E então não quer dizer que o seu aparelho que está rodando o jogo em cloud não tenha nenhum papel na parada. Isso não é uma afirmação verdadeira, porque porque você precisa ter um processamento de decode, encode, transferência de áudio, então você tem que ter um mínimo de latência. É claro, é óbvio, é lógico que isso já funciona no celular, funciona no PC, funciona em tablet. A gente fez um vídeo do tablet da Xuxa rodando de Force Now, xCloud, funcionou da hora, mas existem variações de melhoras em aparelhos melhores. Isso é um fato inegável justamente por conta desse trabalho que o aparelho que recebe tem que fazer. Dessa forma, a gente está falando de um equipamento exclusivo para esse tipo de serviço. Então é possível que Logitech e Tencent, principalmente a Tencent, que tem contato com todos os fabricantes, façam aí um software com que tenha uma prioridade de codec, ou seja, a ideia talvez seja... Galera, é o seguinte, a gente tem que deixar o equipamento sem nenhum gargalo, nada. O gargalo que o cara pode enfrentar, exclusivamente é a internet dele e eu não posso fazer nada. Mas quando chegar aqui no aparelho, a gente vai fazer de tudo e criar estruturas melhores. Então, você pode ter uma performance de cloud melhor. Outra coisa também é que rodando a 7 polegadas, você pode até mesmo trabalhar em 720p, o que diminuiria o uso da largura de banda e melhoraria a latência, e é claro, sem ter um desconforto visual sobre o game, porque você está em 7 polegadas, mesmo que você não está na resolução de 1080, não é tão explícito assim a diferença que você vai notar, isso falando visualmente, é claro. Dessa forma, o console poderia trazer aí uma performance muito legal, sendo um excelente gadget para quem quer usar como um stick, ou seja, ter acesso a tudo conectado a uma televisão ou portátil. Até mesmo se você parar para pensar usando Android, ele pode ter espelhamento, então você poderia não necessariamente nem precisar comprar um controle para usar ele no modo TV, porque você poderia espelhar a tela dele para a sua televisão, se tratando também de um aparelho específico. E se talvez vier com esse processador Snapdragon G3X, ele também poderia fazer algum tipo de upscaling, sharpness, que melhoraria mesmo numa televisão 4K. Lembrando que nenhum cloud, tirando o Stadia, que também já voltou atrás, ou seja, ninguém tá alcançando 4K no cloud. A verdade é essa. É 1080-60, querida. É isso que tá rodando aí ultimamente nas paradas, tá bom? Então precisaria de um upscaling pra você ligar numa televisãozinha 4K, pra não ver aquele borrãozinho, ficar lá, tá feio pra cacete. Não. Você tem que ter uma melhoradinha. Um aparelho poderia vir cobrido disso. A chance disso dar certo, porque existem algumas complexidades em volta disso, mesmo porque o cloud é feito para todo mundo ter acesso. Todo mundo, basicamente, talvez ou tenha um aparelho que consiga fazer isso. Um tablet, um celular, uma televisão smart e tudo mais. O quanto as pessoas se interessariam em comprar uma parada dessa, se ela não chegar, por exemplo, com um processador como o Steam Deck, o que já não faz concorrência com ele. A salvação exclusiva da Logitech e da Tencent, na minha visão, é basicamente o preço.
Se a gente tá num mundo onde custa $300 o Nintendo Switch, a gente tá num mundo onde custa $400 a primeira versão do Steam Deck, esse console, para ganhar mercado e entrar nos olhinhos apaixonados dos games, deveria custar no máximo $200. E isso tudo vai depender desse processador e dessa tela que eles estão colocando. Ah, isso provavelmente não, ele vai rodar jogos nativos de Android. Bom, enfim, ninguém se importa com isso, porque senão você compra um novo celular, não um portátil. Mas a questão aqui é basicamente a capacidade da Tencent e a Logitech conseguir aplicar um preço inferior à concorrência para que isso realmente seja chamativo. Veja bem, amiguinho, se nós estamos falando de $200, a gente está falando de um preço inferior, $100 a menos no Nintendo Switch, $200 a menos ao Steam Deck, e se a gente for até olhar no mundo dos consoles, o mais baratinho, que é o Series S, $100 abaixo do Series S. Seria um ótimo aparelho de aquisição, até mesmo para as pessoas que já têm algum tipo de console, adquirir um console secundário simplesmente para acessar a nuvem, qualquer outro tipo de mobilidade que ele o tenha. Para pessoas que querem necessariamente só acessar a nuvem com uma qualidade maior e ainda ter portabilidade, seria um ótimo desempenho. E o melhor de tudo, se chegasse a 200, olhando o dólar hoje, sem tributação de imposto, a gente está falando de um console de R$1.000 aqui no Brasil. Não vai acontecer isso, esquece. Mas era uma ideia boa, né, se acontecesse. Dessa forma, e olhando também para o Brasil, porque não pode esquecer que nós somos um dos maiores mercados em cloud, isso é fato, de fato, e principalmente do xCloud, que agora voltou a ser xCloud, depois de Xbox Game Cloud. O nome é muito grande, não dá, xCloud é muito melhor, não sei por que eles não pensaram nisso a primeira vez. Enfim, a gente deve ser um mercado interessantíssimo, tanto para a Logitech quanto para a Tencent, só que eles têm que dar preço, porque não adianta chegar aqui com um portátil apenas para nuvem, custando £2, porque a galera vai comprar um Series S, cara. O fato é esse. Mesmo que você não tenha portabilidade, você vai ter melhor potência. Enfim, e vai conseguir jogar com download, renderização nativa, superior a cloud. Claro, é óbvio, é lógico. Outra coisa legal disso daí é que, cara, a Tencent está fazendo software, eu não vou colocar muito palpite, assim, do software da Tencent, mas a Logitech fazendo hardware me deixa muito confiante. Eu tenho vários produtos da Logitech, câmera, teclado, mouse, headset, os caras são muito bons, são muito tops. A Logitech também não tem uma fama de preço bom, isso é um fato e de fato. No entanto, isso não se emprega em todos os seus produtos. A gente tem aí, por exemplo, as câmeras C920, a Logitech Brio 4K, são excelentes custos-benefícios e excelentes câmeras também, e outros produtos mais que estão num quadro mais de custo-benefício. Em qual quadro da Logitech se enquadra esse dispositivo, esse portátil cloud, que tem uma possibilidade de ser realmente alguma coisa atrativa? É interessante, talvez até um pouco mais interessante, dependendo dos mercados, do que o Steam Deck, que custa muito caro para muita gente aqui no Brasil. Isso, enfim, é inviável completamente. A própria Nintendo, que acaba não trazendo toda a parte de multiplataforma, ou seja, o público da Nintendo é um público em potencial desse console, que vai poder jogar por cloud, aquilo que eles não conseguem jogar no Nintendo Switch, da mesma forma que eles jogam. Enfim, dá para fazer sucesso, mas preço é uma coisa que a Logitech e a Tencent precisa ter. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, cansei. Tchau.